Boa tarde a todos. Iniciaremos hoje com a nossa aula de interpretação básica do eletrocardiograma, com base no eletrocardiograma normal. Sobre um breve histórico e curiosidade do eletrocardiograma, o principal pesquisador considerado o pai do eletrocardiograma foi o Sr. William Einthoven. Ele começou a desenvolver os princípios do registro gráfico da atividade elétrica do coração em meados de 1885, e ele é o senhor no centro da foto, ali no centro do laboratório, junto com seus colaboradores. Essa foto ali de 1915. Ele nasceu na ilha de Java, na atual Indonésia. Foi criado na Holanda por seus pais, que eram de naturalidade holandesa. Recebeu o Prêmio Nobel da Medicina em 1924 por suas contribuições no campo da cardiologia e também da óptica. Feito esse breve histórico aí, para questões mais de curiosidade, agora vamos nos atentar para as principais aplicações do eletrocardiograma. Ele vai ser útil na prática clínica médica para avaliar isquemia miocárdica, infarto, sobrecarga, hipertrofia seja atrial, ventricular, arritmias cardíacas, efeitos de medicamentos que levem a uma possível intoxicação cardíaca, como por exemplo os digitálicos, alterações hidroeletrolíticas, como exemplo o potássio, e avaliar o funcionamento dos marca-passos. O eletrocardiograma nada mais é do que o registro gráfico da atividade elétrica do coração numa tira de papel. E o eletrocardiógrafo é o dispositivo que vai fazer essa tradução do registro do potencial elétrico e vai registrá-lo em papel, de acordo com o tempo e tendo-se sempre como referência a diferença de potencial entre dois locais da superfície corpórea. E esses registros vão ser feitos através de derivações, que são como o eletrodo enxerga a resultante da atividade elétrica de acordo com o momento do ciclo cardíaco. A gente vai dividir essas derivações em periféricas, que em conjunto formam o plano frontal de análise do coração. Dentre as periféricas, nós temos as derivações bipolares, D1, D2 e D3, e as unipolares, AVR, AVF e AVL. E as precordiais vão constituir o chamado plano horizontal, que elas vão seccionar, como se, digamos assim, estariam seccionando o coração no plano horizontal, a fim de avaliar o vetor resultante do potencial elétrico no plano horizontal, que seriam as derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Explorando um pouquinho mais em relação à questão de posicionamento de eletrodo, as derivações periféricas bipolares, como o nome já diz, são bipolares porque vão medir de um eletrodo a outro. Então, a gente vai ter a derivação D1, que vai registrar a diferença de potencial entre o braço direito e o braço esquerdo. A derivação D2 vai registrar a diferença de potencial entre o braço direito e a perna esquerda. E a derivação D3 vai registrar a diferença de potencial entre o braço esquerdo e a perna esquerda. Essas derivações, como foi expresso matematicamente pelo Einthoven, formam um triângulo equilátero, cujo centro seria o coração. Isso ele conseguiu comprovar matematicamente e, inclusive, gerou-se essa lei chamada de Lei de Einthoven, em que temos que a diferença de potencial da derivação D2 é igual à diferença de potencial das derivações D1 e D3. Essa lei é muito importante para averiguar o correto posicionamento dos eletrodos
no registro do eletrocardiograma. Por exemplo, se temos um QRS predominantemente negativo em D1 e em D3, obviamente D2 tem que ser negativo também. Caso haja uma incongruência, por exemplo, um D2 positivo, não foi posicionado de forma correta o eletrodo. Outro exemplo, D1 é positivo, a polaridade resultante do QRS, e D3 é positivo, então D2 obrigatoriamente tem que ser positivo também. Caso haja um D2 negativo, com certeza houve troca de eletrodo na hora de fazer o exame. Apesar de ser meio óbvio, meio padrão, até mesmo as questões das cores desses eletrodos é um padrão internacional, mas às vezes algum técnico inexperiente ao posicionar o eletrodo pode confundir e trocar, e aí pode ser checado através dessa fórmula do Enthoven, que foi justamente possível ser criada, e ele provou isso matematicamente, através dessa teoria do triângulo equilátero dessas três derivações. Aí, inclusive, uma curiosidade sobre a questão da coloração dos eletrodos, é que no nosso país a gente faz o mnemônico do Flamengo para o lado direito do paciente e do Brasil, devido às cores vermelho e preto do lado direito e amarelo e verde do lado esquerdo. Flamengo, Brasil. Só uma curiosidade. E as derivações periféricas unipolares vão se basear nos mesmos eletrodos, porém vão tomar como referência o coração, que seria o centro. Não são mais uma diferença de potencial entre um eletrodo e outro, por isso unipolares. A derivação AVR vai ser o potencial medido no membro superior direito em relação ao potencial cardíaco, né, como ponto de origem aí do vetor. A AVL vai ser o eletrodo, como o eletrodo que está posicionado no braço esquerdo enxerga o vetor resultante, e a AVF, a derivação da perna esquerda, perna inferior, membro inferior esquerdo. E essas derivações, elas vão estar representadas ao ângulo de menos 30 graus para AVL, ao ângulo de menos 150 graus para AVR e ao ângulo de 90 graus para AVF. Então, aqui, já adiantando um pouquinho o que eu acabei de falar, essas derivações elas vão ser representadas em fórmula de ângulos através da rosa dos ventos do eletrocardiograma. Então, a derivação D1 seria essa reta horizontal, e a derivação AVF seria essa reta vertical, fazendo aí um ângulo perpendicular entre as duas. Fica fácil da gente lembrar essas angulações se a gente fazer associação com essa figurinha aqui do corpo humano. Então, lembrar sempre que D1 é a reta horizontal, a reta que aponta para o mais 0 e para o menos 180, caso seja um vetor negativo. Lembrar que a VF é a reta que é perpendicular a D1, que aponta lá para o membro inferior esquerdo, que aponta para o mais 90 graus quando positivo e para o menos 90 quando negativo. Essas duas é de suma importância a gente gravar e memorizar, porque vai nos permitir fazer a correlação com o eixo do QRS e da onda P, que a gente vai ver mais para frente, que são de suma importância na interpretação do eletrocardiograma. As outras também são importantes, mas sabendo bem D1 e AVF e analisar, a gente vai conseguir resolver bem a grande maioria dos casos de interpretação de eixo, para a gente saber o ângulo. As derivações precordiais, elas são derivações, a gente poderia dizer, unipolares, já que vai ser a medida do potencial entre o coração e o eletrodo, não vai ser uma derivação bipolar, né, D1, D2, D3, e elas vão
ser posicionadas da seguinte forma: V1 no quarto espaço intercostal esquerdo, na linha para-external direita, V2 no quarto espaço intercostal esquerdo, na linha para-external esquerda. Essas duas derivações, devido à posição delas, como a gente vai ver, elas vão ver de forma mais fidedigna ventrículo direito e região septal do coração. V3 fica entre V2 e V4. V4 fica no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Essas duas derivações vão enxergar melhor a parede anterior. V5 e V6 vão ficar no quinto espaço intercostal, sendo V5 na linha axilar anterior e V6 na linha axilar média. Então, aqui a questão da correlação com as paredes. Como eu disse, as precordiais V1, V2, ventrículo direito e septo interventricular. V3 e V4, parede anterior do ventrículo esquerdo. V5 e V6, parede lateral baixa do ventrículo esquerdo. Quanto às derivações do plano frontal, a gente vai ter D1 e AVL enxergando parede lateral alta, D2, D3 e AVF, parede inferior. É muito importante a gente saber essas correlações, porque, por exemplo, quando a gente for avaliar um critério de isquemia, a gente vai conseguir, né, fazer uma correlação de onde está provavelmente o déficit de oxigenação daquele paciente. E, além disso, é mandatório, como critério, ter alterações em duas derivações contíguas para a gente caracterizar uma isquemia. Por exemplo, se a gente tem um supra-DST, que é um marcador de isquemia no eletrocardiograma, em V2 e V3, não são derivações contíguas, portanto, provavelmente a gente inicialmente vai descartar uma isquemia. Agora, se fosse um supra em V1 e V2, por serem derivações contíguas que enxergam a mesma região, aí a gente reforçaria a nossa hipótese de isquemia cardíaca. E a gente pode lançar a mão do eletrocardiograma de 18 derivações, dependendo da nossa suspeita clínica. Se o eletrocardiograma convencional de 12 derivações não deu alteração e a gente suspeita, por exemplo, fortemente de uma isquemia cardíaca, podemos pedir as derivações precordiais direita, V3, V4, V5, V6R. As referências para se posicionar os eletrodos são as mesmas em termos aos espaços intercostais do que as do lado esquerdo, só muda mesmo o lado do hemitórax, que ao invés de esquerdo vai ser a direita. E para suspeita de alteração isquêmica de parede posterior, é recomendável fazer as derivações precordiais posteriores, seriam V7, V8 e V9. E são posicionados os eletrodos no quinto espaço intercostal, na linha axilar posterior para V7, na linha hemiescapular posterior e na linha paravertebral posterior à direita. E em V1 e V3, lembrar aqui dessa observação também, que pode acontecer uma chamada imagem espelho. Por exemplo, você está com o paciente com dor torácica aguda, suspeita de infarto, de isquemia, e em V1 a V3, digamos V1, V2, V3, veio infra de ST. E aí quando você faz as precordiais posteriores, esse paciente, na verdade, vai estar suprado, então é chamada imagem espelho. Esse paciente vai estar com infarto de parede posterior. Aqui sobre o traçado, a gente vai entrar já agora, né, a questão do traçado mesmo. Então, quando você se depara lá com o eletrocardiograma, a gente vai ter uma linha de base, que é a linha que tangencia o segmento TP, que é a linha entre a onda T e o próximo P do ciclo seguinte. Aqui, se a gente tivesse um traçado contínuo, né, que a gente não tem um traçado contínuo, mas mais para frente a gente vai ver exemplos com traçado contínuo. E essa linha de base ela é importante, porque ela vai definir para nós um supra de ST, quando o ponto J estiver acima dessa linha de base.
Então a gente vai ter caracterizado o supra de ST. E além disso, essa linha de base, ela vai nos direcionar para algo que é meio óbvio, né, mas não custa nada a gente relembrar. Tudo que tiver acima da linha de base, a gente vai chamar de positivo, e tudo que tiver abaixo da linha de base, a gente vai chamar ou categorizar de negativo. Por exemplo, aqui nesse traçado, a gente tem uma onda P, está acima da linha de base, então ela é uma onda P positiva. A gente tem um QRS com predomínio de R, então esse R aqui é bem mais evidente que a fase negativa, então seria um QRS considerado de polaridade positiva. Uma onda T, da mesma forma, para cima da linha de base, positiva. Então é importantíssimo a gente ter esse conceito aí, apesar de meio óbvio, não custa nada a gente relembrar. E além disso, a gente vai ter essas ondas propriamente ditas, onda P, onda Q, R, S, o segmento ST, que é do final do QRS até o início da onda T, a onda T, e em alguns casos a onda U. Além disso, a gente vai medir o intervalo QT, e temos também como representador da repolarização ventricular do segmento ST até o final da onda T ou onda U, caso esteja presente. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui de cada uma dessas ondas do traçado. Então, a onda P, ela vai representar a despolarização atrial, que é a fase de contração mesmo dos átrios, vai gerar esse vetor que vai ser enxergue pelo eletrocardiógrafo como a onda P. O complexo QRS, da mesma forma que a onda P representou a despolarização atrial, agora vai representar a despolarização do ventrículo, a sístole ventricular. E a onda T vai representar a repolarização, a fase de relaxamento ventricular, a diástole, como queiram chamar. Aí vocês se perguntam, por que não tem onda para representar a repolarização atrial, a diástole atrial? Porque o vetor da repolarização ventricular, ele é muito mais intenso, digamos assim, em forma de potencial energético, do que a repolarização atrial. Então é como se a repolarização atrial caísse dentro do QRS, mas por ser um vetor muito menos intenso, ele acaba não sendo representado, não gera uma onda significativa, porque ele é meio que, digamos assim, ocultado pelo QRS, pela despolarização ventricular. O intervalo PR, ele é medido do início da onda P até o início do complexo QRS. Esse intervalo vai ser importante porque ele vai nos dizer sobre questão de bloqueios atrioventriculares. O segmento ST, ele é medido do final do QRS até o início da onda T, e logo no início dele, a gente vai chamar de ponto J, que é onde a gente olha se tem supra ou infra de ST. E o intervalo QT, que vai medir para a gente desde o início do QRS até o final da onda T, e vai representar tanto a sístole somada com a diástole ventricular. E a onda U, ela tem uma origem incerta, alguns falam que é da despolarização dos músculos papilares. Quando presente, geralmente vai estar entre V2 a V4, e principalmente quando o paciente está com uma tendência à brade ou propriamente uma bradiarritmia. Ela se inscreve logo depois da onda T e antes da onda P do ciclo seguinte. A polaridade dela vai ser sempre igual à onda T precedente, com amplitude entre 5 a 25% da onda T. Então, quando a gente se depara com um laudo interpretativo de um eletrocardiograma, a gente pode dividir em 7 itens. Alguns itens são bem fáceis, digamos assim, bem diretos para a gente conseguir interpretar, e alguns outros são mais detalhados, alguns são mais complexos. Então, esses 7 itens são frequência cardíaca, ritmo, análise da onda P,
análise do intervalo PR, análise do QRS, do ângulo de QRS, análise da repolarização ventricular, segmento ST, onda T e onda U, e a análise do QTC, que seria o intervalo QT corrigido. A gente vai falar de cada um deles. A frequência cardíaca, o modo tradicional de a gente calcular seria pegar 1.500, de onde que vem esse 1.500? Então, cada quadrinho do papel do eletrocardiograma, ele é programado para durar 0,04 segundos. Em 1 minuto, a gente teria 1.500 quadradinhos. Então, a gente vai pegar esse 1.500 e dividir pelo número de quadrinhos entre um QRS e outro. Normalmente, a gente pega duas ondas R do QRS, conta quantos quadradinhos tem. Geralmente, a gente faz isso na derivação longa, que é aquela derivação que em alguns traçados vem lá embaixo do papel do eletro, que ela mede durante mais tempo, registra durante mais tempo o traçado. Então, a gente conta entre uma onda R e a outra onda R subsequente quantos quadrinhos tem e pega 1.500 e divide por esse número que a gente encontrou. E conforme o Consenso Brasileiro de Interpretação de Eletrocardiograma, a normalidade vai ser definida entre 50 e 100 batimentos por minuto. Abaixo de 50 a gente teria uma bradiarritmia e acima de 100 um ataque à arritmia. O ritmo, como a gente está falando agora só de eletro normal, ele vai ser sinusal quando tiver as ondas P precedendo todos os QRS. Então, normalmente, a gente vai ver isso na derivação longa. Normalmente é padronizada como a D2 longa, que, como eu disse, é aquele traçado que registra durante mais tempo lá ao final do eletro. E além de ter que ter onda P antes de todos os QRS, ela tem que estar de polaridade positiva em D1, D2 e negativa em AVR. Então, cumprindo esses dois critérios, a gente vai estar diante de um ritmo que é gerado do nosso sino atrial e, portanto, um ritmo considerado normal. A onda P, passando aí para o terceiro passo do nosso laudo, ela é uma onda de morfologia arredondada, como vocês podem ver aqui na figura. Ela é mais bem definida em D2, geralmente ela é monofásica, só faz uma voltinha para cima ou para baixo, no caso de AVR, por exemplo. E em V2 e V1 ela pode ser bifásica, mas a fase negativa, tem esse detalhe, não pode ser maior do que 1 milímetro. Tem que estar menor do que 1 para ser considerada normal. Caso esteja maior do que 1 milímetro, essa fase negativa, em V1 e V2, é um indício no eletrocardiograma de uma sobrecarga arterial esquerda. A amplitude máxima dessa onda P vai ser de 2,5 milímetros, a duração de até 0,11 segundos e o eixo vai estar entre menos 30 e mais 90 graus. O intervalo PR, como vocês podem ver aqui na figura, é medido desde o início da onda P até onde inicia o complexo QRS, e esse intervalo vai ser definido como normal quando ele estiver entre 0,12 e 0,20. Maior do que 0,20 vai caracterizar para a gente bloqueio atrioventricular de primeiro grau, e menor do que 12, uma síndrome de pré-excitação ventricular. Ou seja, o estímulo passa muito rápido até chegar no ventrículo. E essa síndrome ela é denominada de Wolff-Parkinson-White. QRS, para a gente entender um pouquinho dele, a gente vai falar de nomenclatura. Então, a onda R vai ser a onda positiva do QRS. Caso ocorram duas ondas positivas, a primeira será R e a segunda R'. Geralmente, a gente vai ter esse padrão, por exemplo, num bloqueio de ramo direito, ao observar a derivação V1. Mas é um tema de uma próxima aula, que seriam as alterações, mas já chamando a atenção aqui para isso. A onda S é a onda negativa que sucede à onda R,
A onda Q é a onda negativa que precede a onda R. A gente vai ter um complexo QS quando tiver apenas uma onda grande negativa. Então, aqui exemplos. Então, aqui um QRS só de onda R, um R grande. Aqui um QRS só de onda R, um R mais de tamanho, de amplitude menor. Aqui um complexo QRS com QR. Aqui um QRS propriamente dito, com as 3 ondas. Aqui um Q maiúsculo, um RS. Essa onda aqui é uma onda Q já patológica, que é uma onda com mais de 0,04 segundos de duração. Se estivesse num papel quadriculado aqui de elétron, a gente veria uma onda de duração aumentada. Então seria uma onda Q patológica, que a gente já vai ver normalmente como sequela de uma isquemia prévia. Aqui um QS, que seria uma onda Q fundida com a onda S, fazendo esse complexo grande, que às vezes pode ser marcador de isquemia também. Aqui uma Q também aumentada com uma R, provavelmente também um paciente que deve ter um histórico de isquemia. Um complexo RS, aqui um complexo R com S grande, aqui um QS pequeno, aqui um RS, R', como eu adiantei para vocês, geralmente a gente vai ter esse padrão no bloqueio de ramo direito, ao observar a derivação V1, bem como esse RS, R' também aqui, da segunda figura, a chamada aí, analogia com a orelha de coelho, então é o marcador aí para bloqueio de ramo direito ao observar esse padrão na derivação V1, V2, que são derivações que enxergam melhor o lado direito e septo do coração. A duração desse QRS tem que ser inferior a 0,12. Quando maior ou igual a 0,12, a gente vai estar diante de um bloqueio completo de ramo. A amplitude, tamanho, a altura desse QRS tem que ser entre 5 e 20 milímetros nas derivações frontais e entre 10 e 30 nas precordiais. A onda Q normal vai ser sempre uma Qzinha minúscula, justamente para falar que ela tem que ter até 25% do tempo do QRS e ser menor que 0,04 segundos de duração. Caso ela seja maior do que esses dois parâmetros, é uma onda Q patológica, geralmente reflete uma isquemia prévia. E o eixo elétrico do QRS vai ser normal entre menos 30 e mais 90 graus. A morfologia ela é variável, como a gente viu lá, tem vários padrões, tem o próprio QRS, tem o RS, tem o Qzinho RS, então as derivações, de acordo com a derivação, vai ter uma morfologia típica para cada uma delas, de acordo com o biotipo do paciente, também vai influenciar. E apesar de ser variável, a gente é importante ter em mente a progressão de R nas derivações precordiais, que seria o quê? A transição da morfologia RS, que é característica da derivação V1, para o padrão QR típico de V6, de modo que a onda R aumenta progressivamente de tamanho, até o máximo em geralmente V5, e o S progressivamente reduz até o mínimo, geralmente em V6. E padrões intermediários de R, geralmente de praticamente mesma amplitude de S, na chamada zona de transição, nas derivações V3 e V4. E o eixo, chegamos aqui no eixo, que é o bicho papão aí do elétron, mas que a gente vai ver que não tem tanta dificuldade assim não. Então o eixo do QRS aqui vale a mesma interpretação para o eixo da onda P também, ele vai ser normal entre menos 30 e mais 90. Se a gente for olhar graficamente, a situação que vai garantir para a gente que ele está nessa faixa de 0, menos 30, 0 a mais 90, seria bater o olho no traçado e ver um QRS predominantemente positivo em D1 e predominantemente positivo em AVF. Nessa circunstância, a gente vai saber que um eixo
está normal. Sabendo que está normal, a grosso modo, não precisa daquele preciosismo de ficar falando qual que é o grau exato aí desse eixo, não. Sabendo que está normal, vai ser suficiente para o clínico, vai ser suficiente para na hora de interpretar um eletro na urgência, no pronto-socorro. Não tem nenhuma necessidade aí de ficar aprofundando e querendo falar que o eixo do QRS do eletro está a 22,225 graus. Isso aí vai ser importante para o cardiologista, para o eletrofisiologista, mas na hora ali de interpretar um eletro de um paciente com IC na clínica, ou de interpretar um eletro de um paciente que chega no pronto-socorro, não tem necessidade de ficar buscando esse preciosismo aí do grau, não. Então, a gente, ao bater o olho e ver um QRS positivo em D1 e AVF, a gente sabe que o eixo dele está normal, assim como a onda P. Eu citei lá que o eixo normal dela é esse mesmo valor, entre menos 30 e mais 90. Então, se a onda P estiver positiva em D1 e AVF, significa que o eixo dela está normal. As outras situações, a gente vai ter entre menos 30 e menos 90, essa figura aqui é a terceira imagem, menos 30 e menos 90, que seria categorizado ou classificado como um desvio do eixo à esquerda. Para ficar dessa forma, qual que é o critério? Ele tem que estar um QRS predominantemente positivo em D1 e negativo em AVF, com amplitude negativa de AVF maior que a amplitude positiva de D1. Se cumprir esse critério aqui, a gente vai saber que o eixo está desviado para a esquerda. Excetuando os eixos que vão estar normais, que é a grande maioria dos casos, a segunda grande proporção de achados aí de eixo vai ser classificada nessa situação, que seria esse eixo desviado à esquerda. Então, a grande maioria é normal e, em segundo lugar, vai vir esse desvio de eixo à esquerda, que categoriza para a gente um bloqueio da divisão antero-superior esquerda. Antigamente era chamado de M, bloqueio anterior esquerdo. Agora, com essa nova nomenclatura aqui de BDASE, bloqueio da divisão antero-superior esquerda. Então, se tiver dentro desse critério, positivo D1, negativo em AVF, a gente vai ter esse desvio do eixo para a esquerda. Muito comum na doença de Chagas, o bloqueio da divisão superior esquerda é associado a um bloqueio completo de ramo direito. A outra situação em ordem de frequência seria o eixo desviado à direita entre 90 e 180 graus, e seria aí depois do M bloqueio anterior esquerdo, ou bloqueio da divisão superior esquerda, como queiram, a situação mais comum logo em seguida. Para ter essa condição aí, o QRS tem que ser predominantemente negativo em D1 e positivo em AVF, caracterizando um bloqueio da divisão póstero-inferior esquerda. E a situação mais rara que a gente vai pegar seria o eixo entre menos 90 e menos 180, que seria um desvio extremo do eixo direita. Para acontecer a situação, o eixo tem que estar negativo em D1 e tem que estar negativo em AVF. Então essa é a situação mais rara. Aqui só para relembrar e reforçar, se o QRS está positivo em D1 e AVF, o eixo estará entre 0 e mais 90 e, portanto, normal. E é o suficiente para a gente matar a charada do eixo. Se ele está positivo em D1 e negativo em AVF, é a segunda situação mais comum. O eixo vai estar desviado à esquerda, classificando como bloqueio da divisão antero-superior esquerda. Se a gente quiser ser um pouquinho mais detalhista, tem um outro macete que nos ajuda a falar onde que está o eixo com mais precisão. Mas como eu disse, sabendo que está normal, já é normalmente suficiente na grande maioria das situações. Mas tem esse outro macete aqui, para quem quiser já aprofundar um pouco mais.
Se a gente encontra na derivação frontal algum QRS que está isodifásico, ou seja, aquele QRS que a fase negativa é igual a positiva, se a gente lembrar da física, o eixo vai estar projetado exatamente sobre a derivação perpendicular a essa derivação que estiver isodifásica. Um exemplo, QRS isodifásico em AVL. AVL é essa derivação aqui que aponta para o menos 30 quando positiva e para o 150 quando negativa. Então está isodifásico em AVL, o eixo vai estar sobre quem? Sobre D2, que é a 60 graus, fazendo aí um ângulo de 90 entre as duas, porque a AVL é menos 30. Então o ângulo desse eixo vai estar sobre D2. Se em D2 o eixo, o QRS é predominantemente positivo, o ângulo vai apontar justamente para 60 graus. Se fosse negativo o QRS em D2, ele apontaria para o lado oposto, menos 120, teria um desvio extremo do eixo. Mas como a gente colocou aqui no exemplo, QRS isodifásico em AVL, com polaridade predominantemente positiva em D2, então o eixo está em 60 graus. Outro exemplo, está isodifásico em AVF. Quem que é perpendicular a AVF mesmo? D1. São as duas que eu pedi para memorizarem, D1 e AVF. Então, se ele está positivo em D1, o eixo vai apontar justamente para o 0 grau. Mais um exemplo para a gente fixar, QRS isodifásico em D1, quem que é o perpendicular D1? AVF. Então, se AVF estiver positivo, ele vai apontar para 90 graus positivo. Se tivesse negativo, ele apontaria para o lado oposto, menos 90 graus. Teria ali também um desvio do eixo extremo à direita. Então, esses foram exemplos para a gente saber dessa outra regrinha que existe, mas já é uma regrinha mais aprofundada aí para cálculo do eixo. Sexto ponto seria a análise da repolarização ventricular, em que a gente vai olhar o segmento ST e a onda T. Onda U, se tiver, normalmente vai estar, como eu disse, de V2 a V4, polaridade da mesma aqui, a onda T, com amplitude entre 5% e 25%. A onda U é rara, não é um achado comum, mas se tiver presente vai seguir esses padrões. O segmento ST, ele é o intervalo entre o fim do QRS e o início da onda T. E dentro desse segmento ST, a gente delimita o ponto J, que é logo ao final do QRS, e marca o início do segmento. E esse ponto J ele tem que ser isoelétrico em relação à linha de base. Os autores mais novos eles já colocam que a linha de base deve ser considerado o segmento TP. A gente pega autores mais antigos, eles colocavam a linha de base como segmento PR, mas hoje a tendência é interpretar considerando a linha de base como segmento TP. O infradesnível vai estar sendo definido quando estiver os pontos J a pelo menos 1 ou mais milímetro, 1 ou mais quadradinhos em relação à linha de base. Aqui a gente tem um exemplo, até exagerado, digamos assim, a derivação V1. A gente tem aqui o QRS, ele está finalizando aqui, já vem com a onda P logo em seguida. E a linha de base a gente vai perceber que está aqui alinhado com essa setinha em vermelho dentro do traçado. Então, o segmento ST desse paciente está lá embaixo. Então, um segmento extremamente infradesnivelado. Então, é um infrapatológico. Como aqui é V1, provavelmente vai se enquadrar naquela situação de imagem espelho. Se a gente fizer a derivação posterior, esse paciente provavelmente vai estar suprado em V7, V8 e V9. E o supra, a gente vai definir como uma nova elevação do segmento ST, medida no ponto J em 1 ou mais milímetros em duas derivações contíguas
com exceção de V2 e V3, porque em V2 e V3 esse supra depende do gênero e da idade do paciente para a gente pensar em isquemia. Em mulheres tem que ser maior do que 1,5 quadrinho, 1,5 milímetro, e em homens, se for acima de 40 anos, maior ou igual a 2 quadrinhos, se for abaixo de 40 anos, para a gente considerar um supra em V2 e V3, maior ou igual a 2,5 quadrinhos. Aqui a gente tem um traçado também, com um exemplo também exagerado de supra, para ficar bem claro aí para vocês memorizarem. Então tem aqui o QRS acabou aqui, já inicia o ponto J no segmentozinho do segmento ST lá em cima, e a linha de base está lá embaixo. Então em V2 aqui, por exemplo, a gente tem um supra aqui de 7, 8 milímetros, então um supra bem considerável. Em V3 praticamente é a mesma coisa, 7 quadrinhos, 7 milímetros. E V5 e V6 a gente tem supra também, menor um pouco, 3 quadrinhos ali, 3,5 talvez. Mas provavelmente esse paciente está com uma isquemia aguda. Dentro ainda do segmento ST, a gente fala de repolarização precoce. A gente coloca aqui essa boca sorridente para a gente gravar, que é o que? Uma elevação do ponto J, gerando um segmento SD de concavidade superior. Então, concavidade superior lembra da boca feliz, da boca sorridente, em duas derivações precordiais adjacentes, com valores maior do que 1, geralmente de V3 a V6, isso é mais visível. Pode ter também entalhe da porção final do QRS. Então, isso aqui é um achado normal, que às vezes o avaliador inexperiente do eletrocardiograma fica preocupado com isquemia, porque ele mimetiza, né? Tem esse supra, mas é um supra num paciente normalmente jovem, num paciente sem dor, e tem essa concavidade aí de voltada para cima, portanto, a boquinha sorridente, boquinha feliz, geralmente não é um achado de isquemia. Guardem, então, esse conceito aí. E a onda T, finalizando aí praticamente, a gente ainda tem o QTC ali, mas das ondas, é a última que a gente vai ter aí no eletro. Ela é uma onda assimétrica, ela tem um início mais lento, como a gente pode ver na figura, ela demora um pouquinho para subir, e um final mais rápido, ela cai mais rápido. A polaridade dela acompanha a polaridade do QRS. Se a gente tiver uma onda T com a polaridade invertida, o QRS geralmente é uma suspeita forte para isquemia. Então aqui, por exemplo, a gente tem um QRS com um Qzinho, um R grande. Então, o que predomina aqui é a polaridade positiva, a onda T mandatoriamente deveria ser positiva, como o é. Então, é um achado normal. Agora, se ela estivesse negativa, estaria invertida em relação ao QRS. Ela é positiva em praticamente todas as derivações, exceto D3 e AVR, V1 e V2, e pode ser que ela pode ser negativa, bem como em mulheres e negros. A amplitude da onda T, ela equivale geralmente de 10 a 30% à amplitude do QRS. E dentro dos 7 passos, chegamos finalmente aqui ao último, que seria o QT e o QTC. Então, o QT é o intervalo medido do início do QRS ao término da onda T, reflete a duração total da sístole elétrica ventricular, bem como a repolarização. E a gente normalmente vai medi-lo na derivação de maior amplitude e nitidez do QRS e da onda T, que é em geral V2 ou V3. E esse intervalo ele varia conforme a frequência cardíaca. Então, para a gente interpretar com maior fidedignidade, o que é feito? O QT corrigido, ou QTC, justamente para anular essa influência da frequência cardíaca. E isso é feito
pegando o QT medido, dividido pela raiz quadrada do RR. A gente tem aqui esse exemplo na figura de a medição, né, do QT, o QTM que está aqui na figurinha, foi de 0,40 segundos, ou seja, 10 quadrinhos pequenos, ou 2 quadrinhos grandes, para dar 0,40. E a distância entre um R e o outro foi de 0,84 segundos. Raiz quadrada de 0,84, pegou esse resultado e fez a divisão. 0,40 pela raiz quadrada de 0,84, chegou-se no resultado de 0,43 segundos, o QT corrigido ou QTC. Então, é um QT que está normal, não falou se é homem ou se é mulher, mas até 0,45 é normal para homem, até 0,47 é normal para mulher. Então, independente aqui do sexo, esse QTC aqui desse paciente está normal. Então, a gente finalizou aí a questão do laudo normal do eletrocardiograma e vamos, então, relembrar algumas coisas que foram faladas, alguns critérios. Então, o primeiro ponto, a frequência cardíaca, ela vai variar entre 50 e 100, de forma normal. O ritmo, ele tem que ser sinusal regular. Para ser sinusal regular, ele tem que ter um intervalo entre um QRS constante, entre um QRS e o outro QRS constante. Tem que ter onda P antes de todos os complexos QRS. E essa onda P tem que ser positiva em D1, D2 e negativa em AVR. Sobre a onda P, ela tem uma morfologia e amplitude geralmente simétrica para ser considerada normal. E o eixo dela tem que estar entre 0 e mais 90, ou menos 30 até mais 90. O intervalo PR, ele varia entre 0,12 e 0,20. Se menor que 0,12, síndrome de pré-excitação. Se maior que 0,20, bloqueio atrioventricular. Sobre o QRS e ângulo do QRS, então a duração dele não pode ultrapassar 0,12, geralmente não deve ter entalhes. Avaliar a progressão de R, tem que estar boa, ou seja, o R vai aumentando de V1 a V5 e o S vai diminuindo. E o eixo entre 0 e mais 90. Para estar entre 0 e mais 90, QRS tem que estar positivo em D1 e positivo em AVF. A análise da repolarização ventricular do segmento ST, onda T e onda U. Então, deve estar com a ausência de alterações de ST, supra ou infra, tem que estar ausentes. E a onda T de morfologia normal, que geralmente é uma onda um pouquinho assimétrica, com ali uma amplitude até de 30% em relação ao QRS, com a mesma polaridade em relação a esse QRS antecedente. E o QTC é lembrar da fórmula, né? Que é o QT medido dividido pela raiz quadrada de RR. Ele tem que estar menor que 0,45 para homens e menor que 0,47 para mulheres. Finalizando esse eletro aqui, adianto que é um eletro normal. E aí vocês podem estar estudando e laudando. Parem um tempinho aqui nessa figura, estudem, façam laudo e depois confiram. Vai ter o gabarito aqui logo em seguida para ver se vocês conseguiram chegar. Seria a frequência, o ritmo, a onda P, o intervalo PR, a análise do QRS, ângulo de QRS, a análise da repolarização ventricular e o QTC. Então tá aqui o laudo para depois vocês tentarem chegar nessas conclusões que aqui estão. Agradeço pela atenção, espero que tenha sido produtivo e ficamos à disposição para qualquer dúvida.